vamos falar sobre o Abril Verde, que é uma campanha nacional de prevenção aos acidentes de trabalho. E esse é um problema que faz um grande estrago, tanto na economia como também nas famílias das pessoas que acabam sendo vítimas. E as estatísticas oficiais apontam que um acidente de trabalho acontece a cada 48 segundos no Brasil e um trabalhador morre a cada 3 horas. E segundo os dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho, a gente já tem até um boletim da Cris Silva falando sobre os acidentes de trabalho que são registrados no estado, e tem essa estatística que apontam que houve uma alta nesses registros. Enfim, a gente vai conferir rapidamente essa informação com a Cris Silva, como que vai introduzir o assunto da nossa entrevista de hoje. Vamos lá. Dados do Observatório Digital da Saúde e Segurança no Trabalho apontam que Sergipe registrou 16.284 acidentes de trabalho. Destes, 8.433 aconteceram em Aracaju, entre os anos de 2012 e 2018. Os registros apontam que até o final do mês de março, o estado contabilizou 221 mortes provocadas por acidentes de trabalho, o que representa uma morte a cada 21 dias. Corte, laceração, fratura, escoriação, contusão e esmagamento são algumas das ocorrências. No país foram mais de 4 milhões de acidentes registrados de 2012 até hoje, sendo quase 800 mil somente no ano passado. As atividades econômicas mais frequentemente envolvidas são atendimento hospitalar, construção de edifícios e coleta de resíduos não perigosos. Para chamar a atenção da sociedade com o objetivo de mudar essa realidade, o Ministério Público do Trabalho e vários órgãos parceiros realizam mais uma edição do movimento Abril Verde. Prédios e monumentos serão iluminados de verde em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Cris Silva, CBN, Aracaju. E é exatamente sobre o Abril Verde que nós estamos aqui no estúdio com o desembargador Tennyson Santana Doria, que é vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, e ele também é gestor regional do Programa Trabalho Seguro do TRT. E também com o Sandro de Menezes Azevedo, que é o presidente da ASPROTEST, a Associação Sergipana dos Profissionais e Técnicos de Segurança do Trabalho. Senhores, muito bom dia, bem-vindos à CBN. Novamente. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos pela presença. Nós agradecemos também, Gabriel. Bom, chama a atenção, né, essas estatísticas com relação a esses acidentes de trabalho que vem acontecendo em Sergipe, e uma pessoa morrendo a cada 21 dias. O que explica essa estatística? Na verdade, o Observatório Digital ele coleta dados, né, relativo aos números de acidentes no Brasil todo. Nós temos na Justiça do Trabalho um programa que é próprio para essa prevenção e o cuidado na saúde e a segurança no trabalho. O nome do programa é Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho. E aqui no Tribunal Regional do Trabalho nós temos um grupo interdisciplinar, interconstitucional, que participa e cuida, né, desse trabalho de prevenção. Então esse grupo ele é formado pelo Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, pelo Ministério Público do Trabalho, pela Superintendência do Trabalho e Emprego aqui em Sergipe, pelo INSS, pela Advocacia Geral da União, pela Procuradoria da República, pela Ordem dos Advogados do Brasil, que representa a sociedade civil, e nós temos também o SESI, que cuida da parte das indústrias. Então observe que todos esses órgãos eles são parceiros com iniciativas que visam a saúde e a prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Para a gente detalhar um pouquinho, o Sandro, até colocar o Sandro na nossa conversa, o que caracteriza um acidente de trabalho? Olha, são várias variáveis envolvidas nesse sentido, tá? Gostaria de abrir um parênteses para falar um pouco da negligência, muitas vezes, das empresas, que isso aí realmente é uma pauta a ser discutida no que cabe a esses índices de acidentes. Um outro ponto que nós não podemos deixar de discutir é a questão da improbidade por conta, muitas vezes, dos órgãos fiscalizadores no que cabe a determinadas características e especificidades nessas empresas. Até mesmo porque nós sabemos que as funções, as atividades dentro das organizações, elas acontecem e agregam riscos específicos que devem ser trabalhados e também fiscalizados.
Nós temos constantemente noticiários aí vários casos de acidentes que trazem essa negligência por conta das empresas, e às vezes nos questionamos como é que uma empresa dessa ela está funcionando, como é que uma empresa dessa ela tem livre acesso para manter esses trabalhadores nas atividades sem um completo. E alguns desses casos são recentes, né? Sim, nós tivemos o caso lá de Malhada dos Bois, onde 3 trabalhadores avulsos acabaram falecendo num posto de combustível, numa limpeza de um tanque de óleo, aonde nós, inclusive, estivemos aqui presentes, demos também uma entrevista, tá? E fica claro a negligência por conta de que nós sabemos que o tanque de combustível se tratava de um espaço confinado, onde não houve nenhuma regulamentação devidamente comprovada e nenhuma fiscalização para que comprovasse que aquele posto de gasolina realmente exercesse de forma viável e segura. Esse serviço de limpeza de tanque de gasolina tem as regras determinadas em legislação, inclusive. Perfeito, como eu coloquei aqui, nós temos a NR33 que trata exclusivamente... NR é a norma regulamentadora. Isso mesmo, né, que trata exclusivamente de trabalhos realizados em espaços confinados, no caso, em pauta. Então, assim, nós devemos questionar como uma empresa que se diz terceirizada, com toda a documentação pertinente, ela exerce essas atividades indevidamente, contrata trabalhadores avulsos, sem nenhuma fiscalização, e colocam eles para realizarem atividades periculosas que acabam cometendo esses trabalhadores, pais de família, e que nós não podemos aceitar essa situação. E esses casos do tipo, eles acabam desaguando na Justiça do Trabalho de que forma? Muitas das vezes, os casos eles chegam a conhecimento da Justiça do Trabalho quando o acidentado, né, ou a família, se ele tiver vindo a óbito, promover um processo, o ajuizamento de uma ação. E aí, neste caso, é preciso apurar se houve ou não a responsabilidade da empresa, se ela agiu com culpa ou não. E a partir daí é que o juiz ele pode vir arbitrar uma indenização. Essa indenização ela pode ter 2 caráteres. Nós temos uma indenização de dano moral, em razão do sofrimento, né, que a vítima veio a ter, e também uma indenização de cunho material, pelas despesas que ela teve com o seu tratamento. Uhum. E geralmente assim, esses casos que foram até citados no boletim de laceração, quais são os tipos mais comuns de acidente de trabalho? É a laceração? Os principais são cortes, lacerações, esmagamentos em algumas evidências. Temos também escoriações, né? Basicamente são esses, tá? Com alguns índices de mortes em algumas situações. No mesmo levantamento aí do observatório, nós temos um dado lá onde ele coloca que de 2012 a 2018 nós tivemos somente em Sergipe 121 mortes relacionadas ao trabalho. E 321 procedimentos abertos pelo Ministério do Isso mesmo. Trabalho. Então, eu acho que um questionamento a ser aberto no que cabe a esses procedimentos abertos pelo Ministério do Trabalho, em que pé, em que situação está esses procedimentos, de que forma eles estão sendo tratados e em que proporção eles ocorreram no que cabe à segurança desses trabalhadores. E no âmbito da Justiça do Trabalho, se for apurada alguma responsabilidade, por exemplo, a empresa tal foi responsável pelo acidente porque ela não deu as condições de segurança para o funcionário, ele fica sujeito a que tipo de responsabilidades? Então, como eu havia mencionado, há uma indenização pelo dano moral, então normalmente é um valor que é determinado pelo juiz e pode ocorrer um pensionamento. Então, esse pensionamento ele pode ter uma duração, digamos, até 70 anos da vítima, ou até enquanto aquela incapacidade durar, ou ela também pode ser vitalícia. Então, há um desdobramento, é necessário observar exatamente a consequência daquele dano, como foi que a vítima, ela, enfim, se manteve após o acidente, se veio a óbito, se perdeu um membro, se ficou inválida, se essa invalidez é temporária ou é permanente. Então, tudo isso vai ter um desdobramento para que a Justiça do Trabalho, a partir daí, arbitre as indenizações relativas a este acidente. Vamos falando da prevenção ao acidente de trabalho. Quais são as práticas necessárias para prevenir o acidente, seja em qualquer que for o tipo de trabalho a ser desenvolvido? Olha, acima de tudo, nós cultuamos o seguinte propósito. Vemos a situação como uma questão amplamente cultural.
Nós precisamos mudar a cultura prevencionista no que cabe a promover não apenas campanhas preventivas, mas também desenvolver ações sustentáveis, no que cabe a acompanhar essas situações, não só nas empresas, mas no caso de informativos para a sociedade. Ou seja, a sociedade precisa conhecer os riscos inseridos nas atividades, os profissionais ou alunos que ainda estudam para futuramente agregar o mercado de trabalho, eles precisam conhecer os riscos apropriados às suas atividades e assim eles também poderem contribuir com o processo preventivo. Então é isso que através do Sindicato dos Técnicos de Trabalho do Estado de Sergipe e agora através da ASPROTEST, Associação dos Profissionais de Técnicos de Segurança do Trabalho, nós buscamos trazer essa questão da prevenção de uma forma mais macro, mostrando que a cultura ela deve ser disseminada de uma forma social e não apenas exclusiva nas empresas. E o papel do técnico de segurança do trabalho nessa questão é fundamental. Fundamental e deve ser muito mais valorizado. Infelizmente, nós notamos um profissional muitas vezes solto nas empresas, sofrendo várias e várias perseguições no que cabe a tentar manter a coisa normativamente correta e infelizmente muitos empregadores ainda não aceitam que esses profissionais eles tomem a frente de situações irregulares para que a coisa realmente funcione com segurança e oferecendo bem-estar aos trabalhadores. Mas isso seria por medo de custos que existe essa perseguição? Acredito essa que não, porque é um custo muito bem pago. Através do observatório tivemos a informação de que em 2012 até os dias atuais nós tivemos 80,2 bilhões de reais gastos exclusivamente com acidentes nas empresas. Ou seja, a prevenção, o investimento que tinha que ser feito na prevenção é para evitar esses gastos com saúde. Sim, então, esses custos, esses gastos, eles deveriam ser revertidos à valorização desses profissionais que estão ali para garantir a saúde dos trabalhadores e o que dá condições para que a empresa ela possa exercer o seu papel de uma forma segura, oferecendo não só o bem-estar, mas a segurança para esses trabalhadores diretamente ou indiretamente envolvidos com suas atividades. Com relação à legislação, o que ela determina com relação a manter profissionais os profissionais de técnicos de segurança do trabalho ou de manter as chamadas CIPAs, que são as comissões internas de prevenção de acidentes que são formadas dentro das empresas. Enfim, o que a legislação diz com relação a isso? Nós temos na esfera constitucional a própria garantia, no emprego do membro da CIPA. Então, ele está ali exatamente para... ele representa os empregados e também há um membro da empresa que vem a fiscalizar aquele ambiente de trabalho. Então, e vem contribuir para a melhoria daquele ambiente. Então, a prevenção ela pode ser feita com cursos que podem ser ministrados pela empresa, o fornecimento de equipamentos de proteção individual, pode ser também campanhas. Então nós temos, e tudo isso obviamente que há um custo, mas esse custo ele pode ser minimizado de que forma? Porque a partir do momento que se evita o acidente, nós não teremos um custo adiante, que será, o Estado terá que arcar com toda essa despesa. E esse que é o mote do Abril Verde, sensibilizar as empresas e os próprios trabalhadores a se atentarem a essas questões da prevenção, Sim, o Abril Verde ele tem essa questão mesmo, a preocupação de sensibilização e conscientização, tanto de empregadores quanto de empregados, para a necessidade de proteção, de prevenção de acidentes de trabalho. E isso nós falamos, por exemplo, de doenças que são relativas ao uso repetitivo de determinados aparelhos. Então, chamado ALER, Isso, ALER-DORT. Então, empregados que digitam muito. Então, como é que nós podemos prevenir essas questões todas? E manter o ambiente de trabalho saudável. Então, essa é a finalidade. O dia 28 de abril, ele foi escolhido como memória para lembrar as vítimas de acidente de trabalho. Que é 28 de abril. 28 de abril. E o dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. Então, por isso que nós temos aí duas campanhas que envolvem saúde e proteção ao trabalhador. E por isso que o mês de abril nós temos aí a campanha Abril Verde. Bom, aqui em Aracaju vocês estão programando, claro que além de visitar as empresas, de conversar com a população, tem um evento que está marcado entre os dias 24 e 26 de abril, não é isso? Isso mesmo, nós estamos realizando agora em 2019 a terceira edição do Abril Verde Sergipe, encabeçada a priori em 2017 pelo Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de Sergipe, e hoje
reunido com a PWB Engenharia e a ASPROTEST, que é a Associação dos Profissionais Técnicos do Trabalho. Um evento onde nós buscamos não apenas propagar os ensinamentos voltados à segurança do trabalho, como também conscientizar a população, digamos assim, porque profissionais também fazem parte de uma população, da sociedade, e a sociedade precisa conhecer, precisa estar a par das situações, para que quando ele adentre nas organizações enquanto profissional, ele possa exercer a sua função de forma saudável e segura, levando em consideração as características diretamente envolvidas à sua profissão. Bom, parabenizo pela iniciativa, né? A gente se coloca também à disposição como parceiro na importância de se destacar essa prevenção, de todo mundo possa ir trabalhar e voltar para casa em segurança, com tudo bem, tudo certo. Eu conversei, muito obrigado, agradeço aos dois, nossos dois entrevistados a respeito desse assunto do Abril Verde, o Dr. Tennyson Santana Doria, que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, é vice-presidente do Tribunal e gestor regional do Programa Trabalho Seguro do Tribunal Superior do Trabalho, da Justiça do Trabalho do Brasil e do TRT. E também o Sandro Menezes Azevedo, que é presidente da ASPROTEST, que é a Associação Sergipana dos Profissionais e Técnicos Segurança do Trabalho. Ele também é presidente regional da ABRASTEST, que é a Associação Brasileira dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Senhores, muito obrigado pela presença. Nós te agradecemos. Muito obrigado também pelo espaço e dizer que a campanha Abril Verde, o propósito é esse mesmo, conscientizar a sociedade da necessidade de prevenção de acidentes. Queremos estender, né, o nosso convite a todos os profissionais diretamente ou indiretamente envolvidos com a segurança do trabalho e com as empresas, para que participem do nosso Abril Verde, né, de 24 a 26 de abril, que acontecerá na Unirb, né, na universidade, ali na Avenida Marechal Rondon, né, para quem vem vindo da UFS. Vindo do Rosa Elze, né? Do Rosa Elze, justamente. Então, será um espaço onde nós discutiremos vários e vários assuntos e temáticas imprescindíveis e importantes para que nós possamos acompanhar essa sistemática, esse problema com muito mais cautela e dedicação. Convite feito, muito obrigado, sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Um abraço.